Boa tarde, nono ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática do preparatório, onde hoje nós iremos rever o conteúdo de regra de 3. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, primeiramente, vamos entender o que vem a ser regra de 3. Então, a regra de 3 na matemática é uma forma de se descobrir uma quantidade que tenha para outra conhecida a mesma relação que tem entre si, entre outros dois valores numéricos conhecidos. Então, existem dois tipos de regra de 3. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta, onde hoje nós iremos ver cada uma delas, tá certo? Então, podemos ver que a regra de 3 é um processo destinado a resolver problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, tá certo? Então, primeiramente, o que são grandezas? Grandezas é tudo que pode ser medido, contado, aumentado, diminuído. E quando é que essas grandezas elas serão diretamente proporcionais? Então, essas grandezas serão diretamente proporcionais quando uma grandeza tende a aumentar e a outra também vai aumentar na mesma proporção. Ou quando a grandeza ela tende a diminuir e a outra também irá diminuir na mesma proporção. Como, por exemplo, se eu compro 5 lápis, tá certo? E pago por esses 5 lápis R$5. Se eu comprar mais lápis, eu irei pagar mais. Se eu comprar menos lápis, eu irei pagar menos. Então, quem são as grandezas aí? A quantidade de lápis e o valor pago. Então, quando se aumenta a quantidade de lápis, se aumenta o valor a ser pago. Quando se diminui a quantidade de lápis, diminui o valor a ser pago. Então, aí nós temos grandezas diretamente proporcionais, tá certo? E quando é que nós temos grandezas inversamente proporcionais? Quando uma grandeza ela tende a aumentar e a outra tende a diminuir, tá certo? Na proporção inversa. Ou quando uma tende a diminuir, a outra tende a aumentar na proporção inversa. Então, por exemplo, se eu digo assim, 8 operários constroem uma casa em 30 dias. Então, se eu aumentar a quantidade de operários, tá certo? Essa casa ficará pronta em menos dias. Ou se eu diminuir a quantidade de operários, essa casa ficará pronta em mais dias, tá certo? Então, vejam que quando eu aumento a quantidade de operários, o número de dias, tá certo? Irá diminuir, tá certo? Ou quando eu diminuo a quantidade de operários, então a quantidade de dias para a casa ficar pronta irá aumentar, tá certo? Então, vejam aí que eu terei grandezas inversamente proporcionais. Quem seriam as grandezas aí? O número de dias e o número de operários, certo? Então, vamos ver primeiramente regra de 3 simples. Quando é que eu tenho regra de 3 simples? Eu tenho regra de 3 simples quando o problema ele envolve 3 valores, tá certo? Onde 2 são destinados a uma única grandeza e a outra é destinado a outra grandeza e eu terei que encontrar um quarto valor, tá certo? Então, a regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles e devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos, certo? Num supermercado comum, um pacote de biscoito custa R$2. 2 pacotes de biscoito custam R$4. 3 pacotes de biscoito custam R$6. 4 pacotes de biscoito custam R$8. 5 pacotes de biscoito custam R$10. Percebam aí que quando a quantidade de pacotes de biscoito foi aumentando, o valor a ser pago também foi aumentando. Temos aí grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Então, a quantidade e gasto são grandezas diretamente proporcionais. Quando aumenta a quantidade, aumenta o gasto, tá certo? Então, na regra de 3 simples, obteremos apenas 2 grandezas, tá certo? Então, toda vez que eu tiver regra de 3 simples, o problema vai envolver apenas 2 grandezas. Pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, primeiramente, quando nós lemos um problema de regra de 3 simples, tá certo? Temos que identificar quem são suas grandezas. Serão 2, certo? Logo em seguida, temos que fazer o quê? Temos que verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Depois que identificamos, iremos montar a proporção e resolver o problema. Então, vejam só, seguinte exemplo. Em um treino de Fórmula 1, um piloto fez o percurso em 18 segundos.
com uma velocidade média de 200 km por hora. Se a velocidade média fosse 240 km por hora, qual seria o tempo gasto no percurso? Então, vamos identificar quem são as suas grandezas. Então, quando eu digo assim, 18 segundos, 18 se refere ao quê? Ao tempo, porque sempre que eu tenho segundos, minutos ou horas, a grandeza é tempo. Então, eu coloquei aqui tempo, 18. 200 km por hora, a grandeza é o quê? Velocidade, porque 200 km por hora se refere à velocidade, certo? E agora, 240 se refere à velocidade. Então, eu quero saber quando se aumenta a velocidade, qual será o tempo para se chegar ao destino, porque com a velocidade de 200 km por hora, chega-se ao destino em 18 segundos. E com 240 km por hora, em quanto tempo irá se chegar ao destino? Então, montei aqui as grandezas, que serão tempo e velocidade. Então, vamos analisar primeiramente a grandeza que está completa, tá certo? Então, aqui está completa. Vejam que de 200 foi para 240. Então, quer dizer que aí está aumentando. Se a velocidade aumenta, o tempo para se chegar ao destino irá diminuir, não é verdade? Então, veja que eu chamei de x aqui o valor que eu quero encontrar. Então, quando eu tenho uma grandeza aumentando e a outra diminuindo, então essas grandezas serão inversamente proporcionais. Logo, eu vou agora fazer o quê? Montar minha proporção, onde a primeira razão será aquela no qual eu quero encontrar, tá certo? No caso, será o tempo, 18 está para x, assim como é inversamente proporcionais, eu irei inverter, tá certo? Esses valores, ficará 240, está para 200. Então, aí eu faria o quê? Produto dos meios, tá certo? Pelo produto dos extremos. 240 vezes x, 240x, 18 vezes 200, 3.600. Daí, isolaria o x, 240 que estava multiplicando com x, passaria a ser divisor de 3.600. 3.600 dividido por 240 é igual a 15 segundos. Quer dizer que, com a velocidade de 240 km por hora, tá certo? Se chega ao destino em 15 segundos, certo? Temos aqui mais outro exemplo que diz o seguinte. Para construir a cobertura de uma quadra de basquete, 25 operários levaram 48 dias. Se fosse construída uma cobertura idêntica em outra quadra e fosse contratados 30 operários, com as mesmas qualificações que os primeiros, em quantos dias a cobertura estaria pronta? Então, vejam só, vamos identificar quem são as suas grandezas. Então, temos aqui 25, que se refere a operários, e 48, que se refere a dias. Então, já temos aqui as grandezas, operários e dias, tá certo? E temos aqui 30, que se refere ao quê? A operários, certo? Então, quer saber, com 30 operários, em quantos dias essa cobertura ficará pronta? Então, analisando aqui, já sabemos que as grandezas são operários e dias. Então, vamos analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vejam que com relação à grandeza que está completa, tá certo? Vejam que o número de operários está aumentando. Se a quantidade de operários aumenta, então quer dizer que o número de dias irá diminuir para essa cobertura ficar pronta. Então, temos aqui grandezas inversamente proporcionais. Então, montando aí a proporção, colocamos primeiramente a razão daquilo que nós queremos encontrar. 48 está para x. E iremos inverter, tá certo? Esses valores, já que é inversamente proporcionais. Então, ficará 30 está para 25. Então, fazendo aí produto do meio pelo produto dos extremos, 30 vezes x, 30x. 48 vezes 25, 1.200, tá certo? Então, aí vocês iriam isolar o x, o 30 que estava multiplicando com x, passaria a ser divisor de 1.200. Então, 1.200 dividido por 30 é igual a 40. 40 dias. Então, com 30 operários, essa cobertura ficará pronta em 40 dias, ok? Temos aqui mais outro exemplo que diz o seguinte. Onofre, caixa de uma agência bancária, constatou que leva, em média, 5 minutos para atender 3 clientes. Qual é o tempo que Onofre vai levar para atender os 36 clientes que estão na fila? Então, vejam, tenho aqui 5 minutos, é a minha primeira grandeza. Eu coloquei aqui minutos, poderia ter colocado também tempo, tá certo? Que normalmente, quando é segundos, minutos ou horas, trabalhamos com a grandeza tempo. Então, coloquei aqui minutos, foi 5.
3 se refere ao número de clientes. Agora eu quero saber, quando forem 36 clientes, quanto tempo irá levar, tá certo, para atender esses 36 clientes. Então, vejam, vamos analisar primeiramente a grandeza que está completa. Vejam que a quantidade de clientes aumentou, tá certo? Então, se vai ter mais clientes para serem atendidos, então quer dizer que ele vai levar mais tempo para atender todos esses clientes. Então, nesse caso aqui, as grandezas serão o quê? Diretamente proporcionais, porque quando uma grandeza aumenta, a outra também irá aumentar na mesma proporção. Então, não vai inverter nada. Vamos montar aí, tá certo? A proporção, ficando 5 está para x, assim como 3 está para 36. E daí fazemos o quê? Produto do meio é igual ao produto dos extremos. 3 vezes x, 3x. 5 vezes 36, 180. Isola o x. O 3 que está multiplicando com x passa a ser divisor de 180. 180 dividido por 3 é igual a 60 minutos. 60 minutos que é equivalente a 1 hora. Logo, Onofre ele vai levar o quê? 60 minutos ou 1 hora, tá certo que é a mesma coisa, para atender 36 clientes, correto? Temos aqui mais outro exemplo que diz o seguinte. Quero ampliar uma foto 3x4, 3 centímetros de largura e 4 centímetros de comprimento. De forma que a nova foto tem agora 10,5 centímetros de largura. Então, qual será o comprimento da foto ampliada? Então, quem são as grandezas aí? 3 centímetros se refere ao quê? A largura. E 4 centímetros é o comprimento. Então, quem são as grandezas? Largura e comprimento. Então, se a largura agora for 10,5 centímetros, qual será o comprimento? Então, vejam que se a largura aumenta, o comprimento também irá aumentar. Então, as grandezas serão diretamente proporcionais. Vejam que essas setas aqui, elas são bastante importantes para a resolução de uma regra de 3. Então, ficará o quê? 4 está para x, assim como 3 está para 10,5, não inverte nada. Então, aí só vai fazer o quê? Produto do meios pelos extremos. 3 vezes x, 3x. 4 vezes 10,5, 42. Isola o x, o 3 que está multiplicando com x passa a ser divisor de 42. 42 dividido por 3 é igual a 14 centímetros. Logo, quando vai ampliar, tá certo, essa foto, tendo largura igual a 10,5 centímetros, o comprimento dessa foto será 14 centímetros, ok? Então, vamos ver agora a regra de 3 composta. Então, sabemos que a regra de 3 simples envolve apenas 2 grandezas, tá certo? Já na regra de 3 composta, vai envolver 3 ou mais grandezas, tá certo? Então, pode aparecer informações diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, o que é que teremos que fazer? Primeiramente, vamos ler o problema e identificar quem são as grandezas, lembrando que terá 3 ou mais grandezas. Logo em seguida, teremos que analisar se essas grandezas elas serão diretamente ou inversamente proporcionais, tá certo? Então, temos aí o seguinte exemplo. Um ciclista percorre, em média, 200 km em 2 dias, pedalando durante 4 horas por dia. Em quantos dias esse ciclista percorrerá 500 km se pedalar 5 horas por dia? Então, vamos identificar aí quem são as grandezas. Então, vejam que eu tenho aqui 200 km, então aqui a distância, no caso, é a minha primeira grandeza, 200 km, certo? Aí depois diz em 2 dias. Vejam que aqui a grandeza está escrita por extenso, 2 dias, mas pode ser escrita também por extenso. Então, 2 aqui é o número de dias, também é uma grandeza. Coloquei aqui dias, 2. Pedalando durante 4 horas por dia. Então, aqui o tempo em horas, 4, tá certo? Então, em quantos dias? X. Esse ciclista percorrerá 500 quilômetros se pedalar 5 horas, tá certo? Por dia. Então, preste atenção aqui no seguinte. Eu tenho aqui 3 grandezas. Já sei que a regra de 3 aí será composta. Já identifiquei quem são as grandezas. Então, vamos analisar primeiramente, tá certo? Dias, tá certo? Com a distância em quilômetros. Então, se a distância aumenta, significa dizer, tá certo? Que o tempo, tá certo? O número de dias irá
aumentar, não é verdade? Então, se a distância aqui aumenta, porque diz que um ciclista percorre em média 200 quilômetros em 2 dias. Se ele vai percorrer agora 500 quilômetros, então quer dizer que o número de dias também irá aumentar. Então, as grandezas aqui serão o quê? Diretamente proporcionais. Então, não inverte nada, tá certo? Então, já posso começar a ir montando aqui a minha proporção. Coloco primeiramente a razão daquilo que eu quero encontrar. 12 está para x. Assim como, coloco aqui, ó, 200 está para 500, porque foram grandezas diretamente proporcionais, vezes, por que vezes? Porque eu ainda tenho outra grandeza, que é horas, tá certo? Então, eu coloco vezes e vou analisar agora horas com quem? Com dias. Sempre analisamos com aquilo que eu quero encontrar, tá certo? Então, se ele vai pedalar agora, como ele colocou aqui, ó, se ele vai pedalar agora mais horas por dia, tá certo? Então, se a quantidade de horas aumentou, não é verdade? Então, quer dizer que o número de dias irá diminuir para ele percorrer, tá certo? Essa distância, porque agora ele está percorrendo mais horas por dia. Então, aqui, se uma grandeza aumenta, a outra diminui, tá certo? Nós dizemos que essas grandezas serão o quê? Inversamente proporcionais. Então, vejam que eu inverti aqui esses valores. Ficou o quê? 5 está para 4, tá certo? Então, essa setinha aqui, tá certo? Não está significando que aqui o número de horas está diminuindo, não. Está aumentando. Coloquei aqui uma única setinha, tá certo? Para os dois. Essa setinha aqui diminuindo é porque se o número de horas aumenta, tá certo? Então, o número de dias irá diminuir. Então, vai inverter, tá certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Cortei esses dois zeros para facilitar. Repete o 12 está para x. Fica, no caso, 12 está para x, assim como 12 está para 5, vezes 5 está para 4, tá certo? Então, aqui ficou o quê? Faz a multiplicação agora entre esses termos aqui, ó, multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. 12 está para x, assim como 2 vezes 5, 10, 4 vezes 5, 20. Aí, aqui faz produto do meio pelos extremos. 10 vezes x, 10x. 20 vezes 2, 40. Então, aí vocês iriam isolar o x, tá certo? E o 10 que estava multiplicando com x passava a ser divisor de 40. 40 dividido por 10 é igual a 4, tá certo? Seria 4 dias, tá certo? Então, para pedalar 500 quilômetros, no caso, pedalando 5 horas por dia, então consegue fazer todo esse percurso, tá certo? Em 4 dias, ok? Então, temos aqui mais outro exemplo que diz o seguinte. Um folheto informa que uma torneira pingando 20 gotas por minuto em 30 dias ocasionaria um desperdício de 100 litros de água. Na casa de Helena, uma torneira esteve pingando 30 gotas por minuto durante 50 dias. Calcule quantos litros de água foram desperdiçados nesse período. Então, vejam só. Primeiro, temos aqui 20, que se refere ao quê? As gotas por minuto, tá certo? Coloquei aqui gotas. 30 é o quê? É o número de dias, litros de água, tá certo? Coloquei aqui. Aí, nesse caso, vemos aqui 30 gotas, tá certo? E temos 50, que é o número de dias, ok? Então, quer saber quantos litros será desperdiçado? Chamei de x. Então, o que foi que eu fiz aqui? Coloquei, primeiramente, a razão daquilo que eu quero encontrar, 100 está para x. Então, vamos analisar primeiramente aqui o quê? O número de dias, certo? Então, se o número de dias aumentou, então quer dizer que vai ser desperdiçado mais litros de água, não é verdade? Então, aqui as grandezas serão diretamente proporcionais. Então, 30 está para 50, tá certo? Vezes, para colocar outra grandeza. Então, se está desperdiçando mais gotas, tá certo, por minuto, então quer dizer que irá desperdiçar aí mais litros de água, não é verdade? Então, aqui as grandezas também serão diretamente proporcionais, ficando 20 está para 30, certo? Então, aqui eu pode cortar, ó, 0 com esse 0 aqui, esse 0 com esse 0 aqui. Então, ficou o quê? 100 está para x, assim como 3 está para 5, vezes 12 está para 3. Então, aqui, repeti, 100 está para x, assim como fiz a multiplicação aqui do numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 3, 15. Então, aqui fez o quê? Produto do meio pelos extremos, tá certo? Pelo produto dos extremos. 6 vezes x, 6x. 15 vezes 100, 1.500. Daí, vocês iriam isolar o x, tá certo? E iria ficar 1.500 dividido por 6, que seria igual a 250 litros, tá certo? Então, essa aqui seria a quantidade de litros de água, tá certo? Que foram desperdiçados nesse período, ok? 250
litros, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tenham relembrado desse conteúdo. Qualquer dúvida, estejam me procurando lá no direct, no horário das 3 até as 5h30, que eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá certo? Não se esqueçam de agora passarem lá no meu direct e marcar a presença de vocês. O código de presença da nossa aula de hoje será regra de 3 simples. Regra de 3 simples é o código de presença da nossa aula de hoje. Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, vocês irão pegar aí no kit de vocês, tá certo? A ficha do preparatório de matemática e irão realizar as atividades dessa ficha, tá certo? Logo em seguida, vocês irão assistir ao vídeo de correção, verificar o que vocês acertaram, tá certo? Não esqueçam de colocar o nome de vocês nessa ficha, para quando forem entregar lá no colégio, não estar sem o nome, tá bom? E não esqueçam também de tirarem fotos dessas atividades e mandarem para mim lá no direct, para que eu possa estar registrando a participação de vocês, certo? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!